a criação coletiva. Antes da criação, em geral, quando vamos olhar, vem você, ou eu, ou qualquer indivíduo. Esse indivíduo, ele tem uma própria perspectiva e ele tem insights. Insights são esses elementos que surgem quando você passa por um novo contexto, come uma comida muito boa, conversa com amigos, assiste televisão, ou faz qualquer atividade. Depois desse insight, você encontra os seus amigos. Ou você fala com seus colegas de trabalho. E o seu chefe chama, vamos conversar, e precisa de uma solução. Quando começa esse elemento, online ou offline, onde eu começo a criar em cima do meu insight, compartilho o meu insight, crio uma ideia conjunto, com cada um deles experiências diferentes, aí vamos chegar na criação coletiva. Então, criação coletiva é o compartilhamento dos seus insights, das suas experiências, com um foco definido, que são meus interesses, ou meu interesse que eu tenho, ou um desafio que eu preciso resolver, para que, conjunto, nós vamos trazer as perspectivas e experiências diferentes entre venda e comercial e risco financeiro, ou qualquer stakeholder fora da empresa. Pode ser cliente, pode ser seu amigo, pode ser qualquer pessoa que você pode imaginar. A riqueza da cocriação, da criação coletiva, é definido pela diversidade das pessoas, cultural, etnicamente falando, idade, qualquer diversidade você pode imaginar. E aí é o desafio da criação coletiva. Como você vai lidar com essa toda complexidade, perspectivas completamente diferentes? Como a criatividade impulsiona a inovação? A inovação é a criação de algo, de qualquer coisa. Uma coisa que gera valor, e não necessariamente valor monetário. Pode ser valor para mim, para minha esposa, para meus amigos, para a sociedade. Não necessariamente ela precisa acontecer no primeiro mês, no primeiro ano, depois de 3 anos. É um processo longo. Aí entra a criatividade. Para chegar no momento de criação, eu preciso ter várias perspectivas diferentes, várias experiências diferentes, vários insights diferentes. Eu preciso relaxar, aprofundar, inspirar e depois criar. Essas perspectivas múltiplas que essa parte de criatividade leva, ela ajuda para depois concretizar melhor a inovação, em formas diferentes. Pode ser uma inovação mais para o futuro, pode ser inovação para hoje. Tudo depende do processo da criatividade. Quanto nós, eu e você, estão abertos para experimentar, para imaginar, para experimentar qualquer coisa nova, visitar novos espaços, ler novos livros, comprar uma revista que você nunca compraria. Aí você aumenta seu potencial de mimes. Então, elementos que podem ajudar para você conseguir criar uma coisa nova. Essa é só chamada criatividade. Quando nós estamos falando sobre uma empresa criativa, nós estamos com a premissa que todas as empresas precisam ser criativas. E todos os funcionários em todas as empresas precisam ser criativos. Então, imagina, se você está indo para um banco, tá? E você lá está na caixa e quer sacar dinheiro. Aí você tem uma pergunta, senhora, poderia por favor me ajudar nesse caso aqui para sacar esse dinheiro aqui? E a senhora fala, desculpa, não posso, estou criando, eu sou criativo. Criatividade numa empresa
é um dos elementos da empresa. Tem estratégia, tem processo, tem produção, tem regulamento, tem criatividade e tem inovação. Ela faz parte da empresa. Não todo mundo na empresa é criativo. Não todo mundo na empresa é estratégico. Não todo mundo na empresa é operacional. São competências que definem cada um dos elementos. Se uma empresa define que ela quer ser criativa, o que eu faço? O primeiro passo é com você, é comigo, não com a empresa. Eu preciso me autoconhecer. Se eu sei ser uma pessoa criativa, eu sinto-me muito bom quando eu penso numa coisa maluca, quando eu consigo imaginar agora que está em redor de mim uma mata atlântica, que eu aqui está vendo um patinho pulando. Se eu tenho essa liberdade de pensar, se eu tenho essa liberdade de questionar paradigmas, se eu posso imaginar um futuro que as outras pessoas talvez imaginam que não é possível ou provável, aí talvez eu sou uma pessoa criativa. Mas se eu não acho que faz sentido para mim, se eu gosto de vender, eu sou uma pessoa comercial. Se eu gosto de fazer relacionamento, eu sou uma pessoa comercial. Se eu gosto de fazer um trabalho bom e eu entendo o que eu faço, talvez eu sou uma pessoa operacional. E esse conjunto define uma empresa. Pessoas criativas e outras personalidades que existem. Não existe uma personalidade predefinida. Então, se uma pessoa fala, vamos tornar a empresa criativa, a pergunta, em que tu acha? E para que objetivo? Você quer criar uma ideia em curto prazo, melhorar o que já existe? Ou você quer criar uma coisa totalmente nova? Se eu criar uma coisa totalmente nova, talvez eu preciso imaginar novos futuros, visitar outros contextos, falar com pessoas que nunca falei, imaginar e me soltar de todas as premissas que existem aqui na organização. Às vezes, isso leva para um choque. E empresas que disserem que agora isso é demais. Então, quando uma empresa chama para um processo de criação, é muito importante definir o objetivo. Significa, primeiro, o que eu quero de inovação. Eu não estou feliz quando eu só faço inovação incremental. Essas inovações pequenas, que são tão importantes como inovações radicais, essas grandes inovações. Se eles têm definido isso, eles podem começar a identificar pessoas que sentem-se à vontade de assumir esse risco. Porque criatividade e inovação em uma organização é vinculado diretamente com o risco, porque a pessoa que vai trabalhar com esse assunto vai se expor na sociedade, ou na empresa, ou com amigos. Então, ele precisa ter essa consciência, ele precisa esse compromisso com si mesmo e com a organização para se abrir e experimentar. E se a empresa consegue criar esse ambiente de proteção e a pessoa consegue compreender que ele gosta de trabalhar com isso, e gostaria de assumir esse risco, e nessa combinação dos dois lados, aí você cria uma empresa de verdade criativa, que consegue entender o contexto próprio, o contexto organizacional, com todos os valores, com todas as necessidades mesmo que eles têm, e as pessoas, os funcionários que compreendem quem eles são, o que eles procuram mesmo. E se esses dois, sem essas influências de eu preciso ser e preciso ser nos dois lados existem, eu consigo criar uma empresa criativa, onde os dois lados são beneficiados e sabem o que eles fazem. Então, outra pergunta é criar para quê? Para o futuro? Tem uma coisa sobre o futuro. Todo mundo acha que consegue prever o futuro. Então, essa coisa como Back to the Future, onde todo mundo acha que nós podemos imaginar perfeitamente o futuro baseado nos elementos conhecidos. O problema é que o futuro vai ser sempre diferente do que você imaginou. E não é uma simplesmente extrapolação que você vivenciou como se era um menino, essa experiência com seu pai, e não simplesmente uma extrapolação dos conhecimentos de hoje, os premissas de hoje, como mobilidade para o futuro, ou, por exemplo, todo mundo vai trabalhar agora colaborativamente. Isso não é simplesmente o futuro. O futuro tem um elemento de não conhecido.
E esse elemento de não conhecido, onde está a riqueza, onde nós podemos encontrar grandes novas ideias, onde nós podemos descobrir novas lógicas e modelos de negócio. E essa coisa futura, nova, é meio termo entre extrapolação de variáveis, de múltiplos contextos, não do contexto onde se trabalha, mas outros contextos de outras culturas, e uma ficção. Ficções que nós acreditamos que são cenários que podem ser interessantes, que talvez sejam surreais, mas tem variáveis que podem ajudar para entender esse contexto. Se nós vamos juntar esses dois, entender essas premissas, aí vamos criar novos contextos sociais, onde nós entendemos como, por exemplo, um produto ele vai ser utilizado, como vão ser os valores, quais ritos, quais símbolos vão existir nessa sociedade futura. Se eu consigo compreender isso é uma fonte muito rica para se inspirar. Enquanto eu uso para inspiração, começa o processo de inovação, para encontrar novas lógicas organizacionais, novos modelos de negócios que uma extrapolação simples do conhecido não resolve.